para juntos num só propósito, adorarmos ao nome do Senhor. Quero te dizer que se você veio aqui em busca de outra coisa, você vai sair frustrado. Mas agora, se você veio para adorar e tiver uma adoração verdadeira, genuína, pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Eu creio. Amém? Porque é impossível, num lugar onde tem liberdade do Espírito, nós não adorarmos. E quem adora permanecer da mesma forma. Glória a Deus. E eu, até eu chegar aqui neste culto, estava com algumas dúvidas no meu coração a respeito de algumas coisas. Mas quando eu entrei aqui, que eu vi esses irmãos abençoados louvando, estiloso, né, irmãos? Povo abençoado. E depois a irmã cantou cheia da unção do Senhor. Eu falei, meu Deus, Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, Jesus. Amém? Amém, glória a Vou Deus. aproveitar que os irmãos já se levantaram. Amém. Abra sua Bíblia no tema da campanha, no nome de Jesus. Isaías capítulo 43. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Gilson. Muito obrigado, pastor Gilson, pela oportunidade que o Senhor nos confia de estar aqui para falar daquilo que Deus coloca no nosso coração. Louvar a Deus pela vida de toda a igreja. Amém? Que o Espírito Santo possa te dar compreensão da palavra desta noite no nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Gilson já justificou aqui, mas eu quero falar com a minha esposa. Irmãos, há uns 15 dias atrás nós fizemos um culto ao ar livre. Foi um culto abençoado, poderoso, e acabou muito tarde. Irmãos, daí pra cá eu peguei uma infecção de garganta muito forte, ela também, e hoje ela ficou de cama. Mas esse é o motivo que ela não está aqui nesta noite. Mas o Senhor tem nos dado força, né? Mesmo com a infecção de garganta forte aí, nós continuamos pregando a palavra do Senhor. Não é porque eu sou mais forte, irmãos, é porque o Espírito Santo de Deus nos sustenta, amém? Quem encontrou Isaías capítulo 43? Amém. Capítulo 43, versículo 12, a seguir nos fala assim, ó. Eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou o Deus. Versículo 13. E ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem? Imediato. Quem? Imediato. Mais uma vez, quem? Imediato. Versículo 14, último. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, os navios com os que se vangloriavam. Versículo 15 e último, irmãos. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Amém? Assim está glorificando o nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do Gustavo. Estava quase saindo ali, e eu atrasado já, e o Gustavo me ligou, que é um dos nossos colaboradores ali, a gente trabalha junto. E eu falei assim, meu Deus, o que é que o Gustavo, que uma hora dessa eu atrasado para ir pro culto? Ele falou assim, onde você vai hoje? Eu falei, vou numa igreja abençoada ali perto do Hospital do Câncer. Ele falou assim, não, eu queria ir lá. Não dá pra você te explicar lá não. Na hora que eu chegar lá, eu te passo a localização. Eu cheguei, tô orando, na hora que eu levantei, o menino tava ali no fundo. Eu falei, uai, Deus é maravilhoso, né? Então, tenha certeza, Gustavo, que se você abrir o seu coração, Deus vai falar com você nesta noite, amém? Irmãos, Glória a Deus. peço bastante a sua atenção. Sempre que prego a palavra de Deus, gosto de pregar uma palavra expositiva, usando alguns textos bíblicos. E eu tenho certeza que se você não desviar o seu foco da adoração e permanecer no espírito de adoração, eu tenho uma certeza, convicção de que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Amém? Amém. Hoje é qual o dia da campanha, pastor José? O quarto dia. Amém. É 7? Quase finalizando, irmão. Você que chegou até aqui, você já é mais que vencedor. Né? A palavra de Deus, ela é algo muito complexo na vida do ser humano. Sempre que nós nos encontramos em angústia, em fraquezas, em situações adversas, e a gente vai para a palavra de Deus, Ele nos surpreende. E tem vezes que a gente busca, ora, abre a palavra e Deus não fala conosco.
Hoje mesmo, pela manhã, eu passei por isso, acordei bem cedo, de madrugada, com uma vontade de buscar, e eu falei assim, eu vou no monte. Eu saí, fui pro monte, cheguei lá, irmãozinho frio. Falei assim, não, Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar comigo aqui agora. Irmãos, Deus não falou. Por incrível que pareça, Deus não falou. Mas eu pude sentir a presença dEle. Eu pude sentir que Ele é quem me guarda até mesmo no momento de dificuldade. E enquanto eu orava ali no monte, eu falei assim, Deus me fez lembrar de que quantas vezes nós, mesmo sem merecer, nós mesmo sem força, sem capacidade alguma, que nós não temos nenhuma capacidade, Ele nos visita e nos surpreende. A única coisa que vinha no meu coração era isso, e eu só sabia agradecer. Então tem certas dificuldades na vida do ser humano, que às vezes ele vai orar, às vezes ele vai abrir a palavra e ele não vai ter resposta. Mas eu tenho certeza que nenhuma lágrima do crente que cai, ela é em vão. Porque o Salmo 126, versículo 6, o salmista diz assim, que aquele que caminha enquanto semeia a preciosa semente, chorando, voltará com certeza trazendo, enquanto semeia, voltará com certeza trazendo a sua colheita. Então, tem hora na vida do crente que é momento de dificuldade. Tem hora que é momento de tristeza. Domingo passado eu preguei em uma igreja e eu contei ali o meu testemunho, porque foi na igreja onde eu converti há 10 anos atrás. E hoje eu quero falar de algo que aconteceu no início da minha caminhada com Cristo. A irmã testificando aqui a respeito do luto, e eu atravessei este período. A Glauciane lembra disso, talvez. Com 17 anos de idade eu aceitei a Jesus, com 16 anos de idade eu aceitei a Jesus, com 17 anos, mas minha esposa, nós fomos morar junto, ela grávida, e o nosso filho nasceu prematuro, ficou somente alguns minutos vivo e morreu. E eu muito novo, irmãos, ela muito nova, em tudo que vocês imaginar, tanto na fé quanto em idade. E a única coisa que eu ouvia, assim, que eu me lembro bem, que eu ouvia do meu pastor, o pastor José, era o seguinte, fica firme, você é o homem da sua casa. Se você cair, a sua esposa cai. Se você abaixar a cabeça, a sua esposa vai abaixar também. E ele sabia de onde que Deus tinha tirado nós. Ele conhecia a nossa caminhada. Eu nunca fui uma flor que se cheirava na minha juventude, na minha adolescência. Irmão, eu dei trabalho demais, muito, muito mesmo. E ela, muito mais ainda. E debaixo dessa palavra, eu ia para o culto sem força, mas eu falava assim, o pastor falou que eu não posso desistir por causa da minha esposa, eu não vou desistir por causa dela. E eu sem entender que era Deus trabalhando na minha vida. Então veio um momento de turbulência muito grande na minha vida no começo da minha caminhada, e eu sem entender nada, passando por dificuldade de algumas coisas, e sem entender. E eu fui entender que Deus ele é especialista em trabalhar no momento da necessidade. E quando eu volto lá no Gênesis capítulo 2, eu vejo a criação de forma perfeita. Deus ele cria tudo, Deus cria as coisas, Deus cria o jardim, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Era o homem mais perfeito que já existiu fora Jesus, foi Adão, irmãos. Porque Adão foi criado pelas mãos do próprio Deus. Adão, ele teve o fôlego do próprio Deus. Hoje nós não temos isso. Temos porque a misericórdia de Deus nos alcança. Mas pensa comigo, o próprio Deus chegar a soprar o fôlego de vida em alguém. Ali ele respirava o fôlego do próprio Deus. O homem ele era perfeito. O homem ele habitava num lugar perfeito. O homem não tinha nada do que reclamar, até que ele conhece o pecado. E se tem algo que estrova a caminhada de muita gente, se chama pecado. E o pecado é algo que corrói os ossos. O pecado é algo que corrói a mente humana. O pecado é algo que corrói a sua intimidade com Deus. O homem ele tinha perfeita comunhão. O homem ele tinha um relacionamento face a face com o próprio Deus, até que o pecado entra nessa intimidade. E nós devemos ter bastante cuidado em questão do pecado. Porque tem pessoas que pensam que pecado é só matar, roubar. Não, irmãos. Isso aí também é. Isso aí é obrigação de todo ser humano não fazer. Mas, de todo cidadão não fazer. Mas pecado, o pior pecado é aquele silencioso, que trabalha dentro da sua mente sem você ver. Na maioria das vezes você peca sem ver. Na maioria das vezes eu falo uma palavra que desagrada o Espírito Santo. E se tiver algo que eu aprendi no decorrer da minha caminhada, foi não desagradar o Espírito Santo de Deus. Você deve ter este cuidado em não desagradar
o Espírito Santo. E o homem fez isso. O homem desagrada o Espírito Santo, o homem ele entristece o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e ele peca. E eu vejo lá no Éden, no capítulo 3, o primeiro sintoma do pecado, transferência de culpa. Segundo sintoma do pecado, a pessoa que se esconde. Porque a pessoa que peca, ela cria um medo tão grande, quando a pessoa ela tinha temor a Deus, e ela teme de se chegar até mesmo diante do próprio Deus. Então o pecado, nós devemos ter bastante cuidado com ele, porque ele faz isso na vida do ser humano. E irmão, mas nós estamos numa campanha, né, que fala sobre o profeta Isaías, que fala que Deus é Senhor de tudo e de todas as coisas. Você está falando de pecado. É porque nós precisamos entender que para Deus falar isso aqui, através do profeta, muitos homens foram levantados, muitas mulheres foram levantadas. E se você parar para fazer uma analogia bíblica, Deus levanta Abraão mente. Deus levanta Jacó mentiu. Deus levanta Isaac não prevalece diante do Senhor em algumas situações. Deus levanta Davi peca. Deus levanta Daniel também entristece com Deus. Você vai ver vários. Não, mas por que vê vários? Porque o apóstolo Paulo fala assim: todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Não teve um que foi perfeito, a não ser Jesus. Aleluia. E chega um período na vida deste povo eleito, deste povo escolhido, que eles, mesmo tendo o próprio Deus, que tinha levantado eles, estava capacitando eles pecam, eles entristecem o Espírito de Deus. E quantas pessoas que Deus levantou e as pessoas caíram? Quantas pessoas que Deus levantou, mas no decorrer da caminhada frustraram, pararam por causa de alguma coisa? E o preço do pecado, ele sempre chega, a conta fecha lá na frente. Irmãos, é muito interessante que hoje durante a tarde eu estava numa loja esperando uma coisa e eu entrei no Instagram e eu vi uma pergunta, uma caixinha de pergunta, e o irmão fez uma pergunta seguinte para o pastor: se eu pecar contra minha esposa e eu confessar somente diante de Deus, aquele pecado é perdoado? O que muita gente não sabe é que não é perdoado, irmão. Porque lembra lá do Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, quando as pessoas iam ofertar, o que o apóstolo ele fala? Ele fala: ó, se você tem algo contra o seu irmão, deixa a oferta, vai lá, pede perdão para o seu irmão, aí depois você volta e oferta. Então, isso foram coisas que foram crescendo no decorrer da humanidade, até que o povo cai no cativeiro, até que o povo cai em uma situação muito difícil. Mas antes desse cativeiro, Deus alertou eles. Deus alerta, irmãos, e é muito interessante porque todo mundo que está aqui nesta noite já passou por alguma dificuldade. E você pode ter certeza, antes da dificuldade bater na sua porta, antes de você desistir no meio da sua caminhada, algum sintoma aconteceu. Algo diferente aconteceu. Algo aconteceu que você olhou e você falou assim: não dá mais para mim. Quantas vezes você parou e analisou a sua caminhada e falou assim: eu não consigo mais, eu não suporto mais, eu não aguento mais caminhar. Mas Jesus, ele pagou um preço pela sua vida para que você continuasse caminhando. Jesus, ele pagou um preço pela minha e pela sua vida. Não foi para nós desistirmos no meio da caminhada, não. Jesus pagou um preço que foi para nós continuarmos caminhando, mesmo quando estamos chorando, mas é Ele que nos sustenta. Mesmo quando estamos entristecidos, mas é o Espírito Santo que nos alegra. Mesmo quando estamos enlutados, é o Espírito Santo que nos consola. Nós precisamos entender isso. E nós só temos esse Espírito Santo por causa de Jesus. E quando eu chego em Isaías capítulo 43, algo me surpreende, porque ele fala assim, no versículo 1: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Eu lembro que quando Jacó ele sai da casa do seu pai para a casa do seu tio Labão, ele sai com uma personalidade de fugitivo, de trapaceiro. E quando ele tem um encontro com Deus, de volta para a casa do seu pai, Deus para ele no meio da caminhada. E às vezes é preciso Deus nos parar no meio da caminhada, irmão. Se tiver uma pessoa na Bíblia que teve 3 nomes, foi Jacó. Jacó ele se passou por Esaú. Jacó teve o nome de Jacó, que foi o seu pai que deu.
Mas Jacó também teve o seu nome de Israel, que foi o próprio Deus que deu para ele. E isso me confronta, não sei se te confronta, mas me confronta. Porque o profeta fala, Deus falando com o profeta, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, mas que te formou, ó Israel. Você precisa entender algo que todo mundo, se eu parar para perguntar aqui um por um, cada um cresceu, cada um foi criado em uma forma de ensino, em um tipo de ambiente. Mas é interessante de que nós precisamos entender que quem nos forma verdadeiramente é o Senhor. E eu paro para analisar por que o pai de Jacó colocou aquele nome nele. Porque o nome significava trapaceiro. Por que ele quis ser igual ao seu irmão Esaú? Mas Deus estava querendo fazer muito mais do que um trapaceiro. Deus estava querendo fazer muito mais do que um Esaú. Talvez você olhe para a sua caminhada hoje e você não entende o propósito, o processo que você está passando agora. Talvez você olhe para a sua vida hoje, o seu momento de dificuldade, e você não entende o momento de dificuldade. Talvez você não entende o momento da enfermidade. Talvez você não entende o momento de escassez que está passando dentro da sua casa, mas Deus está te formando em algo. Deus está te capacitando para viver algo diferente lá na frente. Talvez você está pensando assim, mas eu já ouvi isso tantas vezes, de tantos pregadores, de tantas outras pessoas. Mas Jesus te trouxe aqui nesta noite para ter um particular com você. Não importa da forma das pessoas te formam, não importa das pessoas, o que as pessoas acham de você, não importa da forma que você foi criado. O que importa é da forma que Deus está te formando. Se o seu caráter está sendo formado no meio da dificuldade, tenha uma certeza, lá na frente o próprio Deus vai te capacitar para viver algo extraordinário na presença dele. E o próprio Deus continua: não temas, porque eu te chamei pelo teu nome. E quantas vezes você analisou para você mesmo e falou assim: eu não entendo porque que eu cheguei até tal lugar. É porque Deus te chamou. Aleluia. Em meio a uma humanidade tão perversa, em meio a uma sociedade tão corrompida, Deus olhou para você que não tinha nada de entregar no reino, mas Ele falou assim: você é escolhido. Você é escolhido. Irmão, você precisa entender isso, porque Deus te escolhe a dedo. Não é como um jogo de bingo que a pessoa vai lá e começa a cair números e fala assim: aquele que ficar por último é o sorteado. Não. Deus, Ele te escolheu. E quando Jesus caminhava na via dolorosa com os olhos da eternidade, Ele já olhava para você. Você precisa entender isso. E quando Ele, sempre que eu vejo, não temas porque eu te chamei, te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Irmão, você precisa entender que aquele que te chama, Ele é poderoso para te sustentar. Aquele que te levanta, Ele é poderoso para te manter de pé. Deus, Ele não é um Deus egoísta que te chamou, te trouxe até aqui para deixar você desamparado no meio da caminhada, não. Se o momento de dificuldade está batendo na sua porta, tenha certeza, Ele tem a solução lá na frente. Se o momento de fraqueza está batendo na sua vida, tenha certeza, Ele está com a mão estendida para te sustentar. Porque o próprio Isaías, Deus usando ele, fala assim: a minha mão não está encolhida para que eu não possa salvar. Talvez você está se encontrando num lamaçal de pecado, talvez você está se encontrando num lugar onde você não vê saída, mas o próprio Deus está estendendo a mão para você, dizendo: a minha mão não está encolhida, mas está estendida para te sustentar. A minha mão não está encolhida, mas está estendida para te manter de pé. É nesse vale aí que Deus vai te sustentar, irmão. E tem gente achando que não, quando eu sair do vale, eu faço. Quando eu sair da dificuldade, eu vou voltar a fazer a obra. Não, começa a fazer agora. Eu sempre falo, se tem algo que me implica, a pessoa fala assim: não, quando virar o ano, eu vou começar a ler a Bíblia de novo. Eu parei no meio, mas em janeiro eu vou começar. Em janeiro eu vou ter uma vida de oração diferente. Não, irmão, começa a ter uma vida de leitura é agora. Começa a ter uma vida de oração é agora. Senhor, eu preciso ser mudado é agora, não é amanhã, não é janeiro. Talvez daqui a 7 meses você não pode estar na terra mais. E o que você vai apresentar diante do Senhor? Começa a fazer a diferença agora. Porque quando Deus olha para Isaías e fala assim: não temas, porque eu te remi, eu te escolhi e eu te chamei, eu te separei. Em Isaías capítulo 6, no conhecimento de toda a igreja, que Isaías ele tem uma visão do trono celestial. E é interessante que quando Isaías tem essa visão, pastor Gilson, ele estava vivendo em um período de luto no reinado.
Você precisa entender isso. O momento que Isaías, em capítulo 6, ele fala assim, ó, e eu vi. E irmão, ele não está falando assim, ó, me contaram. Não, eu ouvi falar, não, eu vi. Aleluia. No alto e sublime trono, aquele está sentado no trono. Irmão, isso me choca muito. Porque ele começa dizendo assim, ó, e no ano em que morreu o rei Uzias. Por que ele fala no ano em que morreu o rei Uzias? Porque quando o rei Uzias morreu, o trono ficou vazio. Mas Deus deu a visão para ele de um trono que estava ocupado, de um trono que permanece ocupado. E já parou para analisar que toda troca de governante, de governador, de presidente, de prefeito, nós ficamos preocupados? Já parou para analisar isso? Talvez Isaías estava vivendo daquela maneira, dessa maneira, preocupado porque o trono tinha ficado vazio. Mas Deus leva ele até o terceiro céu e mostra que lá em cima, irmão, tem um trono que não está desocupado. Tem um trono que permanece ocupado. E é interessante que a Bíblia fala assim, que no trono, abaixo do trono tinha anjos, ao redor do trono tinha anjos, e em cima do trono tinha querubins, porque o trono está rodeado de adoração. E quando ele chega diante daquela visão, ele fica de sobremaneira tão perturbado que ele fala assim, Senhor, ai de mim que sou pecador e vou perecendo. Ele tinha consciência que ele era pecador e ele estava perecendo, porque ele não era apto para ver aquilo ali. Mas eu entendo hoje que Deus olha para ele e fala assim, não temas, porque foi eu que te remi, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei para ter essa visão. Deus poderia ter chamado Elias, Deus poderia ter chamado tantos outros, mas não, Deus chama Isaías, porque Isaías era aquele que estava sensível de coração para entender essa visão. Então talvez no seu momento de dificuldade é por causa do governo. Eu quero te dizer, o governo da sua vida está nas mãos de Deus. O governo da sua casa está nas mãos de Deus. O governo do seu trabalho está nas mãos de Deus. O governo de tudo quanto está nas suas mãos está nas mãos de Deus. E por que você está tão preocupado? Por que você está tão angustiado? Por que você carrega tantas dúvidas no seu coração? Por que você olha às vezes para a sua vida e fala assim, eu não vejo saída em nada, eu não vejo solução para nada? É porque Jesus está te capacitando para viver algo melhor lá na frente. Aleluia. Ah, mas eu não quero viver melhor. Não, irmão, talvez não é nem melhor na terra como um homem, mas é melhor na terra como um homem, como uma mulher de Deus, como um profeta de Deus, como uma profetisa do Senhor. Você tem que entender isso. Deus não te chamou para ocupar tempo na terra. Deus não te chamou para ocupar uma vaga na terra. Não, irmão. Deus te chamou para ser boca dele. Deus te chamou para você usar autoridade dentro da sua casa. Deus te chamou para você usar autoridade lá dentro do teu trabalho. Deus não te chamou para ser igual a todo mundo. Deus te chamou para fazer a diferença. Aí no versículo 12, no versículo 11, melhor dizendo, ele fala assim, e ele confirma de novo, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Irmão, você pode procurar recurso em qualquer lugar, mas a salvação só vem de um. Aleluia, Deus. Você pode procurar recurso em qualquer outro canto da terra, mas a sua salvação está nas mãos de Jesus. Glória a Deus. Quem pagou o preço não foi o seu pastor, não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não, irmão. Quem pagou um preço pela sua vida foi o próprio Jesus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. E no versículo 12 ele fala assim, eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ele confirma novamente. E no versículo 13, porque todo mundo quer pregar no versículo 13, fala assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Irmão, já ouvi diversas palavras, já preguei nesse tema diversas vezes. E tem dia que Deus quer nos usar de forma diferente. Inclusive hoje está sendo uma forma diferente. E antes de Deus falar, ainda antes que houvesse dia, eu sou, Ele nos coloca uma condição. No versículo 12 ele coloca uma condição na vida do ser humano. Porque tem muita gente que quer o versículo 1 do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem muita gente que quer esse versículo, mas às vezes não quer cumprir o que está no versículo 12 de Isaías capítulo 43.
Vós sois as minhas testemunhas e Deus estranho não houve entre vós. Irmão, o que é o Deus estranho? Deus estranho é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no seu coração. O que te rouba? Para fazer uma alta análise da sua vida agora. O que tem roubado a presença de Deus no seu coração? O que tem roubado a presença de Deus na sua vida? O que tem roubado a presença de Deus na sua caminhada? Quantas vezes você olhou para você mesmo e falou assim: eu não sou digno, e verdadeiramente você não é digno. Mas não é motivo para você parar. Não é porque você não é digno que você tenha motivo para parar, não. Não, está errado. Para você viver ainda antes que houvesse dia eu sou na sua vida, você primeiro tem que tirar aquilo que está tomando lugar de Deus dentro do seu coração. Para mim viver o melhor de Deus na minha vida, primeiro eu tenho que tirar aquilo que está tomando lugar de Deus dentro da minha vida. E o meu sonho era trabalhar para mim mesmo. Vou contar um breve testemunho bem rápido. Há uns 5 anos atrás eu falava assim: não, eu quero trabalhar para mim. E Deus me deu a oportunidade. E com o decorrer da caminhada eu fui deixando o meu trabalho sufocar o chamado de Deus na minha vida, o propósito de eu estar dentro da igreja, como um obreiro lá dentro da minha igreja. Porque, irmãos, eu ia no culto raramente, por causa de trabalho. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu fui deixando a minha responsabilidade como esposo, com tudo, por conta do trabalho. E um dia eu tive um choque de realidade muito grande, porque eu vi que eu estava, às vezes, adquirindo alguma coisa financeira, mas no meu redor eu estava perdendo tudo, pastor Gilson, e isso me preocupou. Até que um dia cresceu algo, um desejo no meu coração. Falei assim: eu não vou trabalhar mais no sábado e eu vou fazer de tudo. O Gustavo está ali, ele trabalhou comigo quando eu comecei. E, irmãos, eu não parava. Eu trabalhava das 5h30, 6 horas da manhã até 11 horas, meia-noite, todo dia se deixasse. Todo dia. Eu não parava. Eu tenho um problema comigo que chama ASP. SPA. Síndrome do pensamento acelerado. Quem já estudou um pouco de psicologia sabe o que é isso. Irmão, eu sou acelerado. E eu dormia cansado, mas se eu dormisse pouco prazo, eu já despertava com uma energia danada. Era algo até esquisito. E até hoje eu sou assim. Só que eu entendi que eu precisava me controlar. E eu fui largando, deixando o trabalho para me fazer só no horário normal, né? Como todo ser humano. E eu voltei a minha vida para a oração. Eu voltei novamente a minha vida para a leitura. Voltei a fazer meus cursos que eu fazia. E eu passei um período que Deus usou uma irmã em um janeiro profético e falou assim: olha, esse ano vai ser o ano que Deus mais vai te usar dentro da palavra. E no começo realmente foi. Era extraordinário. Eu não parava, quase a semana inteira pregando, e era algo diferente. Cada culto era almas aceitando Jesus, era um mover de Deus muito grande, pessoas testificando, pessoas batizadas com o Espírito Santo. E aí eu fui parando. Aí depois que eu fui entender, quando eu parei para fazer essa alta análise, foi porque eu tinha deixado de buscar a Deus. As coisas foram parando de acontecer. E eu fui questionar a Deus. Falei assim: mas Senhor, mas o Senhor falou que esse ano ia ser o melhor ano da minha vida no meu ministério, né, até agora. E parou tudo. Ninguém me liga mais para pregar, ué. O que aconteceu? Né? Que palavra que foi essa? E Deus não respondeu mais uma vez, irmãos. Subi ao monte, nada de resposta. E eu fazia campanha de oração com o meu pastor e nada acontecia, nenhuma resposta. Eu falava assim: Deus não quer falar. Porque tem coisa que não precisa de Deus falar. Tem coisa que nós precisamos observar. Tem coisa que nós precisamos analisar. E eu parei para fazer essa análise. E eu fui ver que eu estava perdendo a minha vida para o trabalho. Irmãos, e é algo amaldiçoado. Porque tudo aquilo que você deixa na obra de Deus para correr atrás de coisas seculares não prevalece, irmãos. É algo esquisito. É esquisito. Eu ganhava tanto dinheiro, eu já cheguei a ganhar mais de R$1.000 por dia. Mais de R$1.000 por dia eu já ganhei. E dá no final do mês eu não tenho dinheiro. Eu falava assim: o que acontece? Sem vício, sem nada. E eu falava assim: meu Deus. Até tem um pastor que é muito amigo meu, já foi meu pastor, que foi quando eu converti, ele não mora mais em Rio Verde. Eu falava assim: Bruno, não tem nada de errado. O pastor não tem. Não tem de errado, porque ele foi uma pessoa, ele é uma pessoa bem instruída financeiramente. Eu falava: não tem pecado. Não. Aí eu fui entender que eu estava trocando as coisas de Deus por causa do trabalho.
E quando eu parei, que eu remi o meu tempo no trabalho e comecei a investir novamente no reino, irmão, da mesma forma que antes não sobrava, quando eu trabalhava muito, hoje eu trabalho menos e sobra muito mais. Muito mais. E é algo que só quem vive essa experiência sabe o que é. É você poder sair com o tempo. Irmãos, eu não saía. A minha esposa, ela chorava. Minha esposa, ela pegou uma depressão por causa do trabalho, do meu trabalho. Teve um dia, pastor Gilson, se eu ver ela nenhuma benção hoje, mas teve um dia que a gente morava na oficina, na outra, lá naquela, se eu for lá embaixo. Um dia ela saiu tão transtornada assim, ó, de dentro de casa. Ela falou bem assim, ó, isso aqui é um inferno. Eu falei, mas por que você fala isso? Ela falou assim, isso aqui é um inferno. E cada carro desse aqui que eu vejo parece um demônio. Eu vou pôr fogo nisso aqui tudo, se você não mudar de vida. Falou desse jeito pra mim. Aí eu nem dava moral, eu falava, não tá certo não, né? Porque nós já estávamos vendo que ela estava realmente com uma crise de ansiedade muito grande, dando um início de depressão. Falei assim, ela não tá certa não. Só que depois eu fui ver, eu estava prejudicando as pessoas que me rodeavam. Ela chegava em mim e falava assim, todos os dias eu tinha um hábito de ir na casa da minha mãe no fim da tarde tomar café, e ela falava assim, você não vai na casa da sua mãe mais. Você não tem tempo para ir na igreja mais. Você não tem tempo para nós sair mais. Você não tem tempo para nada. Você não parou para analisar isso não. E eu estava com a mente tão cauterizada que eu não enxergava dessa forma. E para mim, poder viver isso aqui, ainda antes que houvesse dia, o eu sou, que é o Deus da minha vida, eu tive que abandonar o Deus estranho que estava no meu meio. Chamava Mamon, amor ao dinheiro. Irmão, eu gostava de ganhar o dinheiro. E eu não entendia por que o povo parou de me chamar para pregar. Até na igreja eu fiquei, foi muito tempo sem pregar. E falava assim, não, o tratamento de Deus. Que tratamento de Deus que nada, irmãos. Era eu mesmo. Precisava da mudança vir na minha vida primeiro. E já tem uns 2 anos que eu mudei. Para a honra e glória do nome do Senhor. Eu olho, tem pessoas que olham e falam assim, hoje mesmo eu estava numa empresa, a empresa que ela basicamente banca o meu serviço. Ela mantém tudo ali. O rapaz falou assim, rapaz, eu precisava de um serviço para amanhã. Eu falei, amanhã nem se meu pai vir lá de onde ele está e mandar eu trabalhar, eu não trabalho amanhã. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei, eu não trabalho no sábado, moço, eu te falei já, ué. E ele não serve a Deus. Sábado é para obra. Sábado, se alguém me liga e fala assim, eu preciso de uma oração, eu estou lá. Irmão, se eu preciso de tal coisa, eu estou lá. No sábado eu tiro o tempo para ler a palavra de Deus, mais, porque graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, todos os dias nós lemos. Mas volta a estudar e não tem nada. Hoje, até o meu sogro ficou bravo comigo. Ele me ligou e falou assim, eu precisava ver um negócio hoje. Eu falei assim, você rodou, filho. Porque eu falei assim, estou indo pregar agorinha. Falou assim, e amanhã? Eu falei assim, você rodou de novo, porque amanhã tem uma consagração 7h30 da manhã. E ele, crente, falou assim, você não vai fazer nada para me ajudar? Eu falei, procura uma auto elétrica, eu estou fora. Irmãos, não tem jeito, não tem nada, você precisa entender isso. Não deixa nada roubar o tempo de Deus na sua vida. Nem nada, irmão, nem nada. Se é o seu trabalho, controla o seu trabalho. Aleluia. Se é talvez o seu casamento, controla o seu casamento. Senta com a sua esposa, senta com o seu esposo e fala, olha, meu bem, nós precisamos reorganizar as coisas. Reorganizar se for preciso. Mas nós não vamos abandonar a obra de Deus na nossa vida. Você não vai abandonar a obra de Deus na sua vida. E por que tem pessoas que olham para um lado, assim como eu olhava e falava assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E agindo eu, quem impedirá? Operando eu, quem pode fazer escapar das minhas mãos? Irmão, não tem como. Se você ainda manter esse Deus estranho no seu meio, não tem como se você ainda manter essa coisa que te afasta de Deus no meio da sua vida. Porque antes de nós falarmos ainda antes que houvesse dia eu sou e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Irmãos, é extraordinário. Deus está falando assim, não há ninguém. A morte se levanta, ela não tem poder. A enfermidade se levanta, ela não tem poder. A ganância se levanta, ela não tem poder. A ansiedade bateu lá na porta da sua casa, a ansiedade não tem poder. A dificuldade bateu lá na porta da sua casa, ela não tem poder. A depressão bateu lá na porta da sua casa, ela não tem poder. Porque Deus está dizendo assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Deus não está falando assim, operando o pastor, operando o seu pastor. Deus não está falando operando o seu patrão. Deus não está falando operando você mesmo. Deus está falando assim, operando eu. Quem me impedirá? Porque quando esse Deus se levanta, irmão, não tem mar que fica fechado na frente da igreja. Quando esse Deus se levanta, não tem porta que permanece fechada. Um dia atrás eu ouvi do meu pastor regional e ele falou assim, tem dia
dias que a porta não vai se abrir, tem dia que Deus não vai abrir a porta, você vai ter que ter a força de Sansão, pegar a porta e arrancar ela. Por quê, irmão? Porque você precisa entender isso. Deus te deu autoridade, não foi para você ficar sentado. Deus te deu autoridade, não foi para você ficar no canto. Deus te deu autoridade, foi para fazer a obra de Deus. Se a porta está fechada, bate o joelho no chão, vai orar, vai jejuar, vai buscar a face dele, que a porta vai se abrir. Irmão, se a porta não se abrir, Jesus vai fazer ela abrir por conta própria. Jesus vai abrir uma ruptura, assim como abriu lá na parede de Belsazar. Quem se lembra disso? Daniel está lá quietinho no palácio, governando. Ninguém se lembrava mais dele, porque ele tinha ficado de escanteio. Aí aparece um dedo misterioso escrevendo na parede, ninguém entendia o que era. Chama todos os magos da Babilônia, chama todos os mestres da Babilônia, e nada acontece. Aí a mãe de Belsazar fala assim: olha, tem um que era jovem quando chegou aqui na Babilônia, e ele interpretou para o seu pai, chama ele. E Daniel chega, irmãos, a autoridade de Deus na vida de um crente que é fiel, na vida de um crente que não tem Deus estranho no meio dele, é algo extraordinário. Porque quando eu imagino, quem me conhece, eu gosto de viajar dentro da palavra. Eu imagino que quando Daniel entra dentro daquela sala assim e fala: não, isso aí é fácil demais aí. Vocês não conhecem essa língua não, mas eu conheço ela, porque eu falo com o dono dela todos os dias. Porque quando Daniel estava lá ajoelhado orando com a janela aberta para o rumo de Jerusalém, ninguém entendia, mas ele estava falando com o dono daquela língua que estava escrevendo ali naquela parede. E ele fala: ó, o que está escrito aqui? Que pesado fosse e fosse achado em falta. E no mesmo momento o reinado daquele homem acaba. Você precisa entender, irmãos, o Deus que te chamou, Ele te sustenta. Às vezes você está igual Daniel naquele dia, ninguém lembra de você, mas Deus vai criar uma situação lá do outro lado, para as pessoas falarem assim: rapaz, eu tenho um parente que é crente, eu tenho um amigo que é crente, eu conheço uma pessoa que gosta de orar, eu vou ligar para ele, eu vou pedir oração. Quando eu aceitei a Jesus, no início da minha caminhada, todo mundo, igual eu falei no começo aqui, eu dei muito trabalho, irmãos. E se tinha um ser que se alegrava em me usar, era o diabo. Eu não chegava num lugar triste que não se animava, porque não era por causa que era o Espírito Santo que estava em mim. Irmão, eu fazia a coisa virar de cabeça para baixo. Eu era gostoso mesmo. E quando eu converti, nunca esqueci, eu comprei um sapato amarelo, social. E eu falei assim: eu quero ser crente, né? E eu via as pessoas. E eu cheguei na casa do meu tio, onde eu mais bebia. E ele falou assim: ó, o pastorzinho chegou, ó, o irmãozinho chegou. Todo mundo tirava sarro. Não, moça, aí você não fica nisso aí não adianta, nós te conhecemos. Eu falei: rapaz, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aí alguns dias atrás, aconteceu uma reviravolta na minha família, parentela. Gente danou morrer, gente começou a ficar doente. Aí fez igual Daniel. Rapaz, tem aquele menino lá, ó. Aí as pessoas começaram a ligar: ou vem aqui na fazenda fazer um culto, ou vem na minha casa fazer um culto, ou vem aqui orar por mim, ou eu tô caindo em depressão, vem orar. As pessoas vão lembrar você. Às vezes você está no seu lugar de esquecimento e ninguém está lembrando de você. Mas daqui a pouco Deus vai começar a criar uma situação lá na sua parentela. Daqui a pouco Deus vai começar a criar uma situação, uma quebradeira dentro do seu trabalho. E a pessoa vai falar assim: mas o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, mas eu conheço alguém aqui que conhece a Deus. Aleluia. Você precisa conhecer esse Deus. Você precisa ter intimidade com esse Deus. Amém, irmãos? Então, para nós encerrarmos, igual eu falei, irmãos, a pregação hoje ia ser um pouco diferente. Talvez você estava esperando um movimento danado. Jesus, ele conhece a necessidade da igreja. Domingo que vem eu vou pregar numa igreja. O irmão falou assim: não, eu preciso de alguém. Falou assim: eu preciso que você pegue uma palavra aqui de aconselhamento para os casais, porque está tendo muita separação. E o povo que vem cá, eu falo isso, mas todo mundo que vem cá fala sobre libertação, fala sobre uma coisa. Meu irmão, o Espírito Santo conhece a necessidade da igreja. O Espírito Santo conhece a necessidade do povo dele. Até porque, se ele te comprou, ele te conhece. Todo mundo que compra um carro conhece o carro, irmão. Todo mundo que compra uma casa, que constrói uma casa, sabe onde tem uma coluna, sabe onde tem passa um cano, opa, não bate não, quem tem um cano. Irmão, Jesus te comprou, ele te conhece. Aleluia. Às vezes o diabo até tenta tocar e fala assim: rapaz, não entra lá não, que eu conheço ele. Não vai por esse lado não, que eu conheço a estrutura dele nessa área.
Aleluia. Então Jesus, ele pagou um preço pela sua vida. Então ele conhece a sua necessidade. E a necessidade da igreja e na minha necessidade, irmãos, era essa nessa noite. Entender que nada pode tomar o lugar de Deus. Para você viver isso daqui, a mão do Todo-Poderoso agindo na sua vida, o mar se abrindo na sua frente, né? E talvez se o mar não abrir, Deus quiser colocar você para caminhar por cima dele, por cima dessa dificuldade que você está vivendo, você não pode ter nada que rouba o lugar de Deus no seu coração. Pecado não é só fumar, pecado não é só beber, não. Tem muita gente preocupada com muitas coisas. Esses dias para trás eu fui pregar em Jataí, e quando eu cheguei lá, eu estava com um sapato estiloso, igual desse irmão aqui, ó. Top de linha, levanta o pé para os irmãos verem. Um sapato desse estilo. Aí o pastor falou assim: uai, esses obreiros de hoje em dia tá bagunçado demais, prega de tênis agora, não ensina pecado não. Deus não está preocupado com o seu tênis não. Deus não está preocupado com o que você está usando não. Deus está preocupado com aquilo que está tomando o lugar dele dentro do seu coração. É isso que é a preocupação de Deus. Jesus nunca se preocupou com quem os discípulos deles estavam se assentando não. Mas Jesus se preocupava com o que eles falavam, viu? Jesus se preocupava muito da forma que ele se portava, do testemunho de vida deles. E domingo passado eu preguei na igreja e Deus me usou para falar o seguinte: tem muita gente que busca, quer receber vitória, quer receber a mão ou a operação do Todo-Poderoso, mas não quer viver uma vida reta diante dele. Então quer viver algo diferente na presença de Deus? Se coloca conforme Deus quer. Talvez você não sabe, pergunta o seu pastor. Você tem um pastor, é para isso. Talvez o seu pastor não vai conseguir te ajudar, mas vocês dois podem orar junto. Você pode orar sozinho na beirada da sua cama de madrugada. Só não deixa de buscar a presença de Deus e não deixa nada tomar o lugar de Deus no seu coração. Amém? Amém, irmãos? Quem recebeu essa palavra? Versículo 15: Eu sou o Senhor, o vosso santo, Criador de Israel, o vosso rei. Você tem um rei que governa a sua vida. Você tem um rei que domina a sua vida. Você não está na terra somente para ocupar um espaço, não. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Um dia eu me perguntei, eu falei assim: a minha vida é muito sem propósito aí, muito sem sentido. Eu estudo tanto e Deus não me usa. Eu oro tanto pelas pessoas e nada acontece. Aí, mesmo instante, foi uma resposta do Espírito Santo assim no meu coração. Mas sabe aquela paulada que bate de quina na muleira do peão? Você tem propósito. Se você não tivesse propósito, você não estava na terra mais. Então, se você está aqui ainda e você está achando a sua vida sem propósito, Deus tem um propósito na sua vida sim. Porque se você não tivesse propósito, se Deus ainda não tivesse um propósito na sua vida, você não estaria mais entre os homens viventes. Tenha uma certeza disso. Jesus te trouxe aqui para te dizer isso. Ele ainda tem um propósito na sua vida. E o propósito se cumprir, basta você abrir mão daquilo que está tomando o lugar dele na sua vida. Jesus não te trouxe aqui nesta noite em vão. Jesus te trouxe aqui nesta noite para ter um particular com você, para te dizer: ainda há tempo de mudar o curso da sua vida. Ainda há tempo de mudar a situação da sua vida. O homem não consegue mudar. Você sozinho não consegue mudar. Mas Jesus, ele é poderoso para mudar qualquer situação. Amém? Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Amém? Talvez você ouviu essa palavra e está se encontrando dessa forma que eu disse, sem caminho. Olha para um lado ou para o outro. Os irmãos podem louvar mais um hino? Pode? Amém. Fica de pé então, irmãos. Aleluia. Talvez você está vivendo um período da sua vida que você olha e você não está vendo saída. Talvez você está igual aquele povo quando chega diante do mar e não tem como atravessar. Talvez você está passando por um período assim na sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Deus que te trouxe aqui nessa igreja nesta noite, ele conhece a sua caminhada. O Deus que te trouxe aqui nesta noite, ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita para continuar rompendo. Irmão, e o que eu preciso? Nesta noite talvez você ainda não serve ao Senhor Jesus. Você só precisa confessar a Ele como o único e suficiente Salvador. Talvez você deixou a frustração da vida te parar. Talvez você deixou a frustração
da caminhada deixar você prostrado, como a irmã falou aqui agora, quando ela foi louvar, estacionado no meio do caminho. E Jesus coloca no meu coração nessa noite: é tempo de soltar o freio de mão e voltar a caminhar novamente. Aleluia. É tempo de sair do estacionamento. Aleluia. É hora de voltar a caminhar para fazer a obra de Deus novamente. Aleluia. E eu quero perguntar nesta noite se tem alguém no nosso meio que quer reconciliar com o Senhor Jesus. Talvez você ouviu essa palavra e falou assim: eu vou lá hoje porque eu preciso de uma resposta. A resposta chegou. Talvez você olhe e fale assim: eu ainda não estou pronto. Você está pronto porque esse Jesus te trouxe aqui, porque Ele quer ter um particular com você e Ele quer ir muito mais fundo. Aleluia. É igual aqui quem vai no rio e começa a caminhar e entra no barranco, a água vai na canela, né, vai no joelho, vai na cintura, mas chega uma hora que você quer mergulhar. Chega uma hora que você quer ir mais fundo. Você tem que ser desse jeito com o Espírito Santo. Você tem que ir mais fundo com Ele. Você tem que conhecer Ele melhor. Nessa noite tem alguém que quer aceitar Jesus? Aleluia. Vem aqui na frente, Gustavo. Vamos estar orando pela sua vida. Glória a Deus. Jesus, Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Aleluia. Talvez você está passando por um período e você não vê sentido. Talvez você está passando por uma situação na sua vida e você não vê saída. A saída é Jesus. Aleluia. A saída ainda é Jesus. Aleluia. Você pode procurar recurso em qualquer outro lugar, irmão. Estou falando isso aqui debaixo da autoridade. Você pode procurar recurso em qualquer outro lugar, mas o seu recurso está nas mãos de Jesus. Você pode bater em qualquer porta para ela se abrir, mas a chave dessa porta está nas mãos de Jesus. Aleluia. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Não tem? Pode cantar. Tem um jovem para abraçar o Gustavo aqui e orar com ele? Irmão abençoado, cadê? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. E a porta ainda está aberta para entrar, irmão. O mais interessante Eu é isso. sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Se você sente saudade dele, e a hora é essa de falar com o Pai. Pai, eu sei que eu não mereço mais. Ninguém merece. Mas não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, meu pai. E eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e conversar contigo na casa do Papai. Talvez você está vivendo uma carência de paternidade, mas o teu Pai está aqui na frente querendo te abraçar. Aleluia. Na casa do Pai, eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo na casa do Papai, do meu Pai. A porta da casa do Pai ainda é aberta. Quantas vezes portas Aleluia. Quantas vezes portas se fecharam para você? Quantas
vezes você olhou na sua frente e viu tanta coisa cerrada? E o que mais me confronta e me comove, irmãos, é que a porta da casa do Pai, ela não fecha. Aleluia. Não é só para quem está afastado, não. Jesus está renovando ministérios aqui nesta noite. Jesus está renovando o chamado aqui nesta noite. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: o meu chamado parou. Mas Jesus vai te renovar aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Quem pode abrir a boca nessa noite e adorar o dono da vida? Aleluia. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Quem pode prestar uma verdadeira adoração aqui nesta noite? Sou só te esperando. Quem pode declarar maravilhas aqui nesta noite? Jesus te espera nessa hora final. Sou só te esperando. Vem quando Eu quero te falar algo. A morte não vai parar aquilo que Deus tem para a sua vida. A sua angústia não vai parar aquilo que Deus tem para a sua vida. O seu momento de solidão não vai parar aquilo que Jesus tem na sua vida. Missionário, abraça essa irmã que está atrás de você. Nada pode parar o propósito de Deus na sua vida, jovem. Talvez você olhe para a sua vida e acha que tudo acabou. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te falar: nem a morte, nem a dificuldade, nem a tristeza pode parar aquilo que Ele tem para você. E não é só para ela, não, é para toda a igreja. Nada nem ninguém vai parar aquilo que Jesus tem para a sua vida. No nome de Jesus, pode adorar o nome do Senhor. a morte venceste, o véu do rompeste, a tua vazia. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória,
glória.